Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Tem muita gente que se pretende, principalmente nas redes sociais, como um salvador da cultura ocidental. Bom, a resposta ou melhor, a pergunta é se ela poderia definir o que é a cultura ocidental. É claro que, por exemplo, a gente pode sugerir que seria uma mistura da filosofia grega espalhada pelos romanos junto com o cristianismo. Porém, a gente se esquece que houveram grandes mudanças no que se pode dizer, até mesmo do ponto de vista de orbitação da intelectualidade. Por exemplo, a França foi durante o século XVIII e durante a Revolução Francesa, ela foi o grande polo da intelectualidade mundial. Claro, os outros países da Europa e da América contribuíram com a sua, mas basicamente também pensados nos franceses. E no século XIX já essa mudança se mudou para os estados alemães. E aí nós temos as influências de Hegel, Kant e por aí vai. Para citar alguns de maior expressão, então a gente já vemos que simplesmente a gente não tem com o que trabalhar, algo sólido com o que trabalhar. Por exemplo, se você for pensar que muita gente usa o cristianismo que tem influências corânicas. Um exemplo é a visão do inferno. Hoje esse inferno que a gente tem de lugar de fogo e enxofre, ele veio exatamente do Corão, da hermenêutica, na verdade, corânica, que se entrou por aproximadamente 500 anos na Bíblia cristã. Antes, se você for ver, observando, por exemplo, pinturas medievais, o inferno ele era baseado nos 7 pecados capitais, que levavam à condenação, por exemplo. Então já vemos que a ideia já estiveram próximos de nós. Dizer que são os índices de violência, por exemplo, que estão destruindo a sociedade, pensar que simplesmente aí ocorreram problemas sociais. Mas a violência sempre esteve presente. E aí nós vemos o quê? Que o passado não era melhor. Lembre-se que, por exemplo, se você for podcast de True Crime, você vai ver que tínhamos maníacos assassinos muito piores do que nós temos hoje. Até mesmo a era dos serial killers foi entre a década de 70 e 80, isso nos Estados Unidos, mas é onde a gente tem por base lá pela década de 1970, 1980. Hoje, com a qualidade das investigações, então, assim, em termos de homicídios, estamos mais. Apesar de eu achar que, na verdade, o roubo afeta mais a sensação de segurança das pessoas. Mas nós vemos que também haviam esses crimes. Certo? Então, assim, dizer que há uma degradação de costumes, eu acho que não. Por exemplo, sempre houve prostituição, sempre houve gente tentando se libertar de costumes e por aí vai. É claro que hoje a tendência é o quê? Se tornar mais agressivo, assim como também teve gente com o seu reacionarismo e com o seu conservadorismo. Então, assim, são coisas que sempre existiram. Gente tentando salvar a cultura.
Mas você não pode colocar tudo na mesma coisa, certo? Por exemplo, você vai ver evangélicos fazendo o bloco de carnaval gospel e você vai ver evangélicos dizendo que não, a festa é totalmente pagã. Então você já vê que não há uma coerência de pensamentos. Perfeito? Então por isso que o Ocidente salvar as pessoas, e assim como eu digo sempre, as pessoas estão mais ignorantes. Você tem um acesso à informação maior, mas parece que essa informação, esse conjunto não forma conhecimento. Perfeito? A capacidade de fazer ligações para gerar conhecimento está debilitada. Então, por isso eu acredito que não adianta tentar preservar o Ocidente, preservar tradições, mas que tradições são essas a serem preservadas? Se mesmo entre esses grupos que querem salvar o Ocidente, não há uma coerência. Por exemplo, você tem gente que diz que até mesmo em tendências cristãs, porque o Ocidente ele se põe no dogmatismo cristão, gente dizendo que se perdoa, maridos que perdoam traição. Sendo que na Bíblia se diz que se achar que a mulher não for virgem, você deve devolvê-la ao pai. Outros dizem que se pensa na democracia. Por exemplo, vemos na Europa e no Brasil, em certa medida, a criminalização de um direitismo mais extremado. Você vê que simplesmente estão tentando salvar a democracia da vontade popular, que não é o que é manter a sua identidade regional. Porém, você tem uma população que envelhece, uma economia que cresce pouco, apesar de ser uma economia forte, certo? Que também é sustentada de alguma maneira com a maquinalização, e você vê poucas crianças, certo? Então, basicamente, você vê que é tudo de modo incoerente. A tentativa de salvar um Ocidente, de salvar uma civilização ocidental que as pessoas muito pouco têm noção de como explicar o que é. E, bom, como eu digo, se você não ficar. Dando um exemplo, é como uma casa pegando fogo. Se você não sabe se está pegando fogo porque vazou gás, por alguma coisa, você vai simplesmente molhando uma labareda aqui ou ali. Você não vai saber como extinguir um incêndio. Então, primeiro vamos definir o que é o Ocidente, o que é cultura ocidental, para sabermos, obviamente, o que é para ser salvo. E cultura, como não é algo corporal, né? Não tem materialidade, a gente não sabe como preservar. E mesmo que se tivesse, eu acho que a gente ficaria perdido. Obrigado e tentem ser felizes.